Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a chorar. Estás a meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer. Mariana e Mariana não se vão ofender. Ofendidas. Sejam bem-vindos, eu sou a Mariana E eu sou a Mariana. e estamos aqui para dizer coisas que os outros não gostam sobre coisas que nós não gostamos. Hoje, meus caros e minhas caras, trago-vos um tema que já anda a circular por aí com um certo ar de importância: o chiquenique. A esta altura, é bem provável que já se tenham cruzado com a expressão no vosso dia a dia, seja na televisão, no jornal, na rádio ou simplesmente porque vocês próprios são pessoas de fino recorte e já dominam o conceito. Ora bem, a primeira vez que eu, Mariana, ouvi falar disto foi quando, por razões ainda por esclarecer, e talvez nunca esclarecidas, o meu algoritmo decidiu empurrar-me para a bolha da esquerda. Foi aí que dei de caras com um post que denunciava com alguma indignação o facto de a Câmara Municipal de Lisboa ter atribuído um subsídio generoso ao evento, ligando essa decisão à alegada ausência de uma programação para comemorar o 25 de Abril por parte do Executivo liderado pelo Dr. Carlos Moedas, algo que, dizem, contrariaria o que tem sido feito nos últimos anos. Confesso que toda esta reação pública me deixou bastante intrigada, ofendida nunca, que fique claro, e despertou em mim uma vontade genuína de perceber afinal o que está aqui em jogo. Ora então, vamos por partes. A primeira coisa que fiz foi pesquisar sobre o evento e quem o dinamiza. O evento em si apresenta-se com o nome Chiquenique Musical, um domingo na Avenida. O descritivo da coisa é, basicamente, e cito, no dia da mãe, convidamo-lo para um chiquenique elegante no coração de Lisboa, uma experiência singular que une gastronomia da Avenida da Liberdade a uma curadoria musical de excelência. A dita gastronomia da Avenida resume-se a 10 pratos dos restaurantes, cito, mais icónicos da Avenida da Liberdade, nomeadamente Addition, Cervejaria Liberdade, Cura, Davero, Eleven, Four Seasons Ritz, Praia no Parque, Rocio Gastrobar, Rubro e Selva. Sendo que os preços médios destes restaurantes icónicos andam aqui à volta dos entre os 35 o mais barato e 95 o mais elevado. Pronto. Depois, sobre a curadoria musical de excelência, falamos aqui da Orquestra Académica Metropolitana e do David Fonseca. Sobre o David Fonseca, não me pronuncio, é um artista estabelecido, com longeva carreira, goste ou não se goste. Agora, gostava mesmo de saber quanto é que foi pago pela performance da Orquestra Académica, subentenda-se, não profissional, da Metropolitana, e como é que essas verbas foram distribuídas pelos ditos alunos artistas. É que tem havido aqui uma tendência, particularmente na música clássica, de explorar ao máximo os alunos, o que cria problemas a eles próprios, depois de se profissionalizarem, porque já ninguém os quer contratar a preço de profissionais, não é? Mas isso é outra conversa. O evento tinha a duração de uma tarde, desde as 12 horas até às 19, e havia dois tipos de bilhete. O normal, 150 euros para duas pessoas, incluía acesso aos 10 pratos exclusivos, ao recinto, sendo que não incluía os 10 pratos, mas sim dois destes 10 à escolha. Portanto, a pessoa paga 150, mas não pode comer os 10, só pode comer dois. Inclui trazer-se duas crianças até 12 anos, sem reserva adicional. O bilhete premium é tudo igual, custa 300 euros. Tudo o resto que é incluído no normal está incluído também. E aqui também está incluída uma garrafa de vinho e no final o pessoal pode levar uma cesta do piquenique para casa. Pronto. Do que pude apurar nas redes sociais, não é, em termos de como é que foi o evento, porque eu, infelizmente, não pude estar presente, não é? Mas pronto, a coisa basicamente consistiu na montagem de um grande palco no fundo ali do Parque Eduardo VII para os concertos e na disposição de uma série de toalhas típicas de piquenique dentro de um gradeamento de baias da Câmara Municipal de Lisboa.
Eu ouvi inclusivamente uma senhora doutora a ser entrevistada na TV que dizia que estava muito contente com este evento porque podia finalmente usufruir deste espaço. Um espaço que é público nos outros 364 dias do ano. É verdade. Enfim, a Câmara Municipal de Lisboa achou que este evento seria absolutamente extraordinário, bombástico para assinalar o Dia da Mãe de uma certa classe, a classe dos muito chiques, e por isso concedeu à Lowhead Original Experiences um subsídio no valor de 75.000 euros. No base.gov.pt, que é um sítio da internet muito útil para saber coisas, diz-nos que o objeto do contrato, por ajuste direto, entenda-se, foi a aquisição de serviços de concessão, coprodução e apresentação ao público dos espetáculos musicais integrados na iniciativa Um Domingo na Avenida, sendo a entidade adjudicante a Empresa Municipal de Cultura Lisboeta, ainda legalmente denominada de EGEAC. E depois disto vêm as perguntas, não é? O que consubstancia esta escolha programática? Porquê que a EGEAC paga a uma empresa privada para conceber eventos? Será que não há quadros técnicos para o efeito? Porque contratarem uma empresa para montar o palco ou para fazer o som até seria compreensível, sendo que noutros tempos também não era assim, havia mais especificidade dentro das profissões da função pública, hoje em dia já não temos. Mas para criar o evento, ou seja, não há mesmo ninguém na EGA que possa, pronto, ter ideias, criar uma coisa de raiz. A Lowhead Original Experiences é uma sociedade por cotas sobre a qual não há muita informação na internet. O seu site oficial é uma landing page com um formulário de contacto. Tem uma fotografia muito bonita, não dá para perceber muito bem o que é, mas basicamente é isso. Depois no LinkedIn já nos aparece que são criadores de marcas como a Chefs on Fire, coisa que eu nunca tinha ouvido falar e eu sou chiquíssima, portanto fiquei surpreendida por não saber o que era isto. Além disto, o LinkedIn também nos mostra quem é que trabalha nesta empresa, e eu escolhi destacar aqui duas pessoas. A primeira que me saltou à vista foi uma senhora chamada Rita Patrocínio, uma das manas do clã Patrocínio, que nesta empresa ocupa o cargo de Influencer Strategy Lead, whatever that means. Depois temos um senhor chamado Gonçalo Castelo Branco, que é o CEO desta empresa. Nos entretantos, a revista Sábado, pela mão de um senhor jornalista chamado Marco Alves, que é sempre o senhor que está no rebentar de todas as tramas de intrigas aqui nesta cidade, publicou um artigo basicamente a denunciar que este CEO, Gonçalo Castelo Branco, não seria desconhecido do Sr. Dr. Carlos Moedas, uma vez que foi apanhado numa fotografia na noite eleitoral do nosso Mayor. A Sábado, posto isto, questionou diretamente Castelo Branco sobre este facto, que respondeu que as duas coisas não têm ligação. Confirmou-se, sim, senhor, que esteve a trabalhar na noite eleitoral de Carlos Moedas, esteve na parte técnica, na produção, foi pago por isso, recusando também dizer quanto. Referiu ainda que no ano passado organizou este mesmo evento sem apoio da Câmara Municipal de Lisboa, portanto, este chiquenique ele já teria organizado o ano passado, e não teve apoio, portanto fez totalmente independente, só que depois, pronto, o evento afinal não aconteceu porque estava a chover. E depois ele ainda acrescenta que conseguiu o apoio pelo facto deste ter uma componente musical pública. Ou seja, no raciocínio deste senhor, as pessoas que pagaram 300 euros podem ver os concertos dentro do recinto delimitado, e está certo. Quem não pagou pode ver ou ouvir à distância atrás das baias, porque sendo na rua é difícil que não seja para todos, não é? Quem passa ali leva com aquilo, portanto é público, certo? Pronto. Será? Será? Vamos ver. Eu adoro ouvir orquestras atrás de uma cerca que me diz que eu sou pobre. É um delimitador de classe, é assim, é o nome oficial da baia, é esse.
Desta mesma notícia, a Câmara Municipal de Lisboa também foi contactada pela revista Sábado e esclareceu que foram coprodutores do projeto e que a sua participação se reflete na contratação dos artistas e na disponibilização das estruturas e dos meios técnicos, como palco, luz e outros. Ou seja, estes 75 mil paus não foram gastos nisto, ou seja, não foram nunca para custos de produção normais associados a um evento, foram única e exclusivamente para a concessão e aqui para a contratação dos artistas. Todo o resto que engloba a fazer um evento foi a Câmara que pagou. Pronto. Portanto, estamos a falar de 75 mil euros mais talvez outros tantos. 75 mil euros só para ter ideias. Exatamente. É um negócio muito lucrativo, pensar, se formos a ver. Mas tens que estar no sítio certo à hora certa, tipo, tens que estar nas noites autárquicas do pessoal e não sei o quê, fazer o teu networking, pronto, isso é um fator importante, só pensar por pensar não paga contas, pronto. No decorrer das minhas pesquisas, encontrei uma mini entrevista que o Eco fez ao Castelo Branco com o título 7 perguntas e meia a Gonçalo Castelo Branco. Na primeira, que é na verdade a única que me interessa, ele é logo questionado com o que é que quis criar com um domingo na Avenida. E eu vou ler a resposta. Ele diz: há muitos anos que queria fazer algo com o conceito de piquenique. É um ritual informal, mas que pode ser premium. É familiar, mas também pode ser muito social. Sempre gostei muito dessa ideia. Ao mesmo tempo, havia um espaço que queria trabalhar, a música clássica ao vivo, que ganha imenso quando sai da sala. A combinação destas duas dimensões, com o desafio da Associação da Avenida da Liberdade, fez tudo encaixar numa cidade como Lisboa. A ideia foi recriar a experiência de descer a Avenida da Liberdade, mas de forma desconstruída, como se estivesse a passear pela avenida e a provar diferentes pratos. O piquenique permite essa mistura, tem do croquete às saladas, não é uma refeição coerente no sentido tradicional, é uma mescla de sabores. Pronto. Há muitas coisas que podem ser criticáveis e até ofensivas, nunca para mim. Para ti também não, Mariana, pois não? Obviamente. Pronto. Mas a coisa mais gira que eu destaco aqui é a forma como o Sr. Dr. Castelo Branco, o Sr. Dr. CEO, fala como se esta fosse uma experiência inédita. No entanto, caros amigos, o Chiquenique não é uma ideia original. Pois é, a NIT, a revista mais chique e cool que existe, tem um artigo publicado em 2022 de um chiquenique organizado pelo Pestana Palace, a cadeia de hotéis de luxo. Basicamente, a coisa consistia em paga-se 42 euros, a malta dirige-se ao hotel, levanta uma cesta e ocupa um qualquer ponto do jardim desse mesmo hotel. As vibes são as mesmas, só não conta com música ao vivo, mas para o hotel de luz 42 paus é uma pechincha quando comparados com os 300 euros que a Câmara proporcionou aos seus contribuintes. Portanto, vamos recapitular. 75 mil euros por uma ideia que já existia. Yep, é um grande investimento, digo-te, digo-te. Não, estamos não ficámos a perder, eu acho. Ora Isto bem, é o Metrobus all over again. é um autocarro com rodas, é uma ideia disfarçada de outra. Enfim, vamos fazer contas, porque isto de ser chique também exige matemática, ok? Portanto, segundo vários dados recentes, viver em Lisboa custa em média entre 1.700 euros e mais de 2.000 euros por mês para uma pessoa sozinha, já com renda incluída, sendo que só a renda de um T1 pode facilmente andar entre 1.000 e 1.600 euros. Já o salário médio, bom, esse anda ali a rondar valores que muitas vezes nem chegam para cobrir as despesas básicas mensais e nem sequer falo do salário mínimo, pá, que eu não me posso enervar, basicamente é isso. Lisboa tem o belo recorde europeu de ser uma cidade onde a renda pode ultrapassar 100% do salário médio, que é um clássico, não é? Um clássico de qualquer capital europeia, neste momento. Posto isto, voltando ao chiquenique, 150 euros por um bilhete normal para duas pessoas, isto representa assim de cabeça cerca de 10 a 15% do rendimento mensal de muita gente, por uma tarde. 300 euros pelo premium, estamos a falar de algo que, para uma boa parte da população, equivale a uma semana inteira de vida, com sorte e sem imprevistos.
Ou seja, não estamos perante um evento para todos, estamos perante um evento que diz Lisboa é de todos, mas alguns conseguem usufruí-la melhor do que os outros. E atenção, eu não tenho nadinha contra piqueniques chiques, porque para mim cada um chiqueia como pode. Agora, quando o piquenique leva 75 mil euros de dinheiro público, se calhar convém perguntar: isto é cultura para a cidade ou é branding para uma certa ideia de cidade? É que no fim do dia há quem vá ao chiquenique e há quem esteja a fazer contas para pagar o pão, que custa para aí 1,5€, mas esse ainda não tem curadoria musical de excelência, portanto, pronto, não tem tanto interesse. É só, Sabes uma coisa, Mariana? conta. Sentimentos, guardo-os todos. Um dia construo uma doença autoimune. É o que eu tenho para dizer. Eu sinto que isso é uma frase muito tatuável. Vou tatuá-la no peito, sabes? Acho que essa frase pode ser um novo amor de mãe. É que Chiquenique, 75 mil euros, Carlos Moedas, Gonçalo Castelo Branco, Rita Patrocínio. Já é uma mistura de palavras-chave que faz subir a tensão. Pai, uma pessoa não se pode enervar E achei engraçado a empresa empregar a Rita Patrocínio porque de facto a estética das Patrocínio está toda estampada nesse chiquenique, não é? Essa, aquele estilo de vida familiar, mas altamente estilizado Sim, sim, sim. e E elas estavam lá todas. glamouroso. Eu fui ver as redes da Rita e estava a Carolina Patrocínio e tipo, eu a dada altura eu vi imensos posts pronto, de pessoas a publicarem porque eles fizeram uma página de Instagram e depois estavam a partilhar stories e não sei o quê. E eu a dada altura achava que o evento era patrocinado pelo Expresso, porque tipo, toda a gente tinha um saquinho do Expresso das fotografias. Tipo, toda a gente foi comprar o Expresso antes de ir para ali. Shady, shady, foi o que eu achei. Achei que era muito shady. Mas sim, quer dizer, tudo isto é assim surreal e absurdo, não é? É uma coisa fantástica no sentido do fantástico, quer dizer, não é uma coisa que nos pareça verdadeira, tendo em conta o estado atual das coisas, mas o que é certo é que, e nós vivemos aqui no nosso microcosmos português, não é? Que quando comparado com a situação de outros países, é uma coisinha pequenina, mas isto é absurdo, não é? E principalmente acontecer numa cidade como Lisboa, que está cada vez mais vazia de pessoas, não é? E está a ser ocupada por investidores, empreendimentos, empresas, expats e o raio que o parte. É uma cidade absolutamente hostil para quem vive, ainda tenta viver nela, para quem viveu e agora já não vive nela porque não pode e não quer, porque Lisboa está-se a transformar num bicho, ou seja, claro que obviamente as condições financeiras deterioraram-se a um nível gritante, não é? É mesmo muito, muito difícil viver, sobreviver nesta cidade, mas depois é a própria experiência de existir neste espaço, a outros níveis, a nível social, não é? Porque todos aqueles sítios que nós gostávamos de frequentar, acho que a Noite de Lisboeta é o melhor exemplo disso, mas isto reflete-se noutros campos da cidade também, não é? A Noite de Lisboeta deixou de existir, não há, quer dizer, são Sim, Lisboa não é pouquíssimos. para os lisboetas. Não, são pouquíssimos os espaços que nós realmente sentimos. Quer dizer, eu falo por mim, não é? Não há muitos espaços em que eu sinta, pá, apetece-me ir aqui e apetece-me passar aqui um tempo e não, quer dizer, é tudo feito num certo modelo de cidade higienizada, atrativa, Disneyland e pronto. E quem cá vive não tem poder de fala, nem de opinião. É um playground de vistos gold. Sim, 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 sem dúvida alguma. Infelizmente parece que pronto, só vai piorar. O prognóstico não é Só vai muito. piorar e, como vamos ver a seguir, é congruente também com outros governos lisboetas. Oh meu Deus, oh meu Faz parte Deus. de uma tendência. Vamos Carlos embora. Moedas, ah, é com um grande pesar que eu te vou defender. Querias?
Não, estou a brincar. Vá, veja, estava a ficar Não, preocupada. mas de facto, vamos ver que é uma tendência que não começa com moedas, principalmente quando começarmos a falar sobre o Rock in Rio, Opa, o que é que me contas que sobre o Rock foi in Rio? o tema que eu trouxe Ok. e que não, pronto, não é uma novidade. Quem sabe que eu ia falar do Rock in Rio provavelmente também consegue adivinhar que vou falar do facto de Lisboa ter isentado o festival de 3,13 milhões em taxas municipais. Damn. Para quem não sabe, esta isenção foi aprovada pelo PSD, CDS, IL, com votos contra do PCP, do Bloco e do LIVRE. O que as pessoas indignadas com isto podem não saber é que isto aconteceu em todas as outras edições do Rock in Rio em Lisboa, de acordo com o público. Ok. Portanto, não é um problema que começa com Carlos Moedas. Oh não. Oh Por não. outro Mas lado, há fontes que dizem que o festival movimenta 120 milhões de euros para a economia nacional. E o que é que são 3 milhões ao lado de 120, não é é? verdade, é verdade. Mas, para além de não sabermos se esse número não poderá estar inflacionado, seja porque é uma estimativa, seja por causa de interesses institucionais, nada nos garante que este tipo de impacto não aconteceria à mesma se o Rock in Rio pagasse impostos. Pois é um bom ponto. No Rio de Janeiro, por exemplo, não há isenção de impostos desta maneira e as pessoas continuam a viajar até lá, a comer fora, a marcar hotéis, pronto, no fundo para poderem ir ao festival. Uhum. No Rio, sim, existem incentivos fiscais e algumas isenções, mas são pontuais e muito inferiores a estas isenções milionárias e sistemáticas que vemos aqui praticadas em Lisboa. Só para teres uma noção, também no caso dos nossos queridos vizinhos ibéricos, não há evidências de que Madrid alguma vez tenha isentado o Rock in Rio de taxas municipais. Pois. Ora então, se estes alegados 120 milhões compensam, é provável que compensem ao nível macroeconómico, porque o Estado ganha dinheiro. Uhum. A nível local também é bom para a economia, sim, mas é bom principalmente para empresas privadas. É discutível se acaba por compensar a Câmara de Lisboa diretamente, porque perde 3 milhões que podia investir em serviços públicos para o Lisboeta comum. Portanto, a Câmara de Lisboa está a abdicar de dinheiro certo por benefícios económicos indiretos que não controla nem vai receber diretamente. Claro. Mas isso parece-me such a dumb move. Why would they do that? Eu pergunto-me isso todos os dias, Mariana, mas vai ficar pior. Então, ainda não falei do nosso ilustre Mayor Charles Corns, porque, pronto, como já referiste, é uma situação que se repete e ele só se pode responsabilizar pelas últimas 3 edições do Rock in Rio, contando com esta. Então, falando apenas desta edição de 2026, vamos falar destas tais taxas municipais que o Rock in Rio não vai pagar, onde estão incluídas, e passo a citar, ações de divulgação, licença especial de ruído e ocupação do parque com estruturas. O que me preocupa aqui são estas ações de divulgação. Estão a dizer-me que o Rock in Rio, com as suas 105 parcerias com marcas e instituições, algumas delas bilionárias, como a Coca-Cola, não têm dinheiro para ações de divulgação? That's crazy. Sim. Ou serão taxas e licenças sobre as ações de divulgação? O que é que são exatamente ações de divulgação dentro do contexto destas taxas municipais? Eu gostava que isto pudesse ser um bocadinho mais claro. O que é que são estas ações de divulgação? Infelizmente não encontrei nada sobre isto nas atas da Assembleia Municipal, portanto só posso especular. Gostava de saber quanto é que o Rock in Rio paga, por exemplo, por uma piso no metro. Porque eu sei que se eu fizer um espetáculo e publicitá-lo no metro, mesmo através de uma associação cultural, eu tenho que pagar milhares de euros por dia. Se o fizer através de uma corporação com lucros milionários, pago menos? Mariana, isso é um ótimo ponto. Quando é que tratas de ter a tua corporação com lucros milionários? Tipo, just do it. Tipo, ser empreendedora. Pois, aparentemente é fácil, não é? Mariana, hello. Tenho que dar mais grind. Toda a gente que já tentou montar qualquer tipo de espetáculo através de associações culturais e coletivos sabe que uma das maiores despesas é precisamente a divulgação e a publicidade. Sobrando pouco dinheiro para isso, como é que arranjamos público?
ninguém se vai lembrar espontaneamente de procurar esta oferta cultural. Pois Onde é que estão os apoios municipais para ações de divulgação das associações e dos coletivos? É que nós já trabalhamos muito e recebemos pouco. Quem passa 8 ou 9 horas de trabalho e mais 2 no trânsito, até no fim de semana não tem paciência para experimentar coisas novas. Como convencer um público cansado a experimentar cultura local? Onde é que estão as coisas feitas para nós? Por exemplo, o que é que aconteceu à iniciativa Um Teatro em Cada Bairro? Ui, don't even get me started on that. Temos Sim, que nos contentar com o Rock in Rio de 2 em 2 anos? Ao menos aí já sabemos ao que vamos, porque mupis não faltam. uhum. Mas o Teatro em Cada Bairro, que era para vir, nunca chegou. Não, é uma grande. Ai. Teatro em cada bairro. Vou-te interromper, exercer aqui o meu direito democrático de interromper momentaneamente, só para dizer que o Teatro em Cada Bairro é uma iniciativa que foi criada por este executivo, do Carlos Moedas, Senhor Doutor Carlos Moedas, peço desculpa. Hum, e é uma boa iniciativa na sua gênese, eu acho. Ou seja, a ideia por trás daquilo seria, pronto, dotar estes bairros de Lisboa, várias zonas que não têm salas, não têm espaços de espetáculo, de um teatro, não é? Dar-lhes um teatro em cada bairro. Pronto. E a Câmara fez isso e começou a fazer intervenções. E essas intervenções foram concluídas e depois o resultado final foram alguns teatrinhos, todos eles, epá, vou dizer todos, porque eu acho que são mesmo todos eles são absolutamente minúsculos. São espaços que, pronto, estão renovados e estão minimamente preparados, mas também por serem tão pequenos não dão para fazer a priori uma série de coisas e também não englobam tanto público, não é? Porque são profundamente limitados. Pá, e depois teve a ideia, que até é uma boa ideia, mais uma vez, faço aqui dou aqui o crédito devido, de fazer um concurso para as estruturas de criação, não é? Os espaços culturais independentes e privados da cidade se poderem candidatar a serem um teatro em cada bairro. E a malta ficou tipo, uau, isto é incrível, porque essa candidatura faria com que, se vencida, se pudesse obter apoio para a aquisição de equipamentos, de melhoria do espaço, não é? Transformar os espaços e dotá-los de melhores condições para serem um teatro em cada bairro, além de promover certo tipo de programação e envolvimento e programar em rede, etc, etc. Pois bem, a Câmara abre o concurso, a malta candidata-se, muito entusiasmo, reuniões com as entidades e não sei quê, e de repente, silêncio. Radio silence mesmo. Quer dizer, não houve resultado nenhum, não se percebe bem porquê e o concurso simplesmente deixou de acontecer. Quer dizer, não houve resolução àqueles que se candidataram, tiveram um trabalhão gigantesco para fazer aquilo, para depois não ter resultado nenhum. Ainda hoje estamos à espera. Carlos Moedas, when you can, let us know what happened. Isto é gozar com quem quer fazer cultura em Portugal. Yep, E sem com dúvida. quem de facto quer fazer serviços culturais públicos. Só para acrescentar aqui um ponto, quando falamos em teatro não precisa de ser necessariamente peças de teatro, é o espaço de um teatro, que depois Sim. pode ser Uma usado sala de espetáculos. exatamente para concertos, para o tipo de programação que cada bairro necessitar mais, se calhar. Mas pronto, voltando aqui ao Rock in Rio, tenho a dizer que na edição passada, em 2024, fui ao gov.pt. Não, mentira, desculpem. Fui à base Gov e descobri que na edição passada, em 2024, a Câmara de Lisboa gastou 32.689 euros em, e passo a citar, aquisição de serviços para componentes audiovisuais e ativação da marca Lisboa no stand do Rock in Rio Lisboa 2024. Não. E também em aquisição de serviços de fotografia com recurso à inteligência artificial, adivinhem para quê? Para a ativação da marca Lisboa no stand do Rock in Rio 2024. Ah, E eu pergunto a quem esteve lá, o que é que foi isto? Estiveram a publicitar a cidade? Estiveram a publicitar a Câmara? Em que é que isto ajuda a cidade? Houve qualquer tipo de retorno? Ao menos venderam jolas para compensar o investimento? esperemos que sim. Eu estou em O que é a ativação da marca Lisboa? Eu estou chocada.
Quanto é que é outra vez? 32 mil e quanto? 32.689 euros. Uau! Uau! Este homem surpreende-me todos os dias. Houve, se calhar tiveram a fazer alguma coisa de útil lá, mas eu não percebo isso por esta descrição de Pois. aquisição de serviços. Qual é que é? Diz lá outra vez, repete lá outra vez a parte da inteligência artificial. O que é? Fotografia com recurso à Aquisição de inteligência? serviços de fotografia com recurso à inteligência artificial. Isso é o quê? Não sei. É que tipo, Tanto pode serviço ter de fotografia sido. para mim é contratares um fotógrafo ou uma fotógrafa, senhora, não é? Para te fazer fotografias. E então isto significa que é um fotógrafo que utiliza inteligência artificial ou é alguma outra coisa não humana? Tanto quanto sabemos, até podia ser uma espécie de photo booth que depois acrescentava cenários diferentes com recurso à inteligência artificial. Eu não sei. Isso Eu faz não sei. sentido, sim. Eu sei que a Câmara de Lisboa fez alguma coisa aqui e investiu 32.689 euros aqui no Rock in Rio. Porquê e para que fim? Não sei. O que me leva a perguntar: isentando o festival de 3 milhões e depois gastando lá 32.689 euros, o que é que os lisboetas ganham com isso? É uma ótima questão. É que é assim, foram 30 milhões nas Jornadas Mundiais da Juventude, 75 mil para o Chicnic, 32 mil e tal para o Rock in Rio. Para quê? Expliquem-me. É que as jornadas não tiveram retorno. O Chicnic tem lucros privados. O Rock in Rio é a mesma coisa. O Carlos Moedas foi condecorado cavaleiro pela Ordem de São Silvestre pelo seu trabalho nas jornadas. Como se os 30 milhões fossem dele e não nossos. Ai, a Ordem de São Silvestre é qualquer coisa. E agora o que é que vamos ganhar com isto? O homem vai ser condecorado roqueiro pela Ivete Sangalo. Espero que sim. E depois. Por não é? acaso era engraçado. Era Por acaso eu engraçado. ia a essa condecoração. Eu também, eu gostava, não é? Ele de joelhos, lá no palco principal, a Ivete Sangalo de um lado e a Roberta Medina do outro, e depois faz um crowdsurfing na multidão e pronto, até à E depois as saída. pessoas deixam-no cair no chão porque não têm onde viver. Oh meu Deus! Não sei, porque as pessoas vão ao Rock in Rio, se calhar têm, não é? Pois, O bilhete verdade. do Rock in Rio. Bem visto. Curiosidade, curiosidade. Vamos ver quanto é que custa Rock in Rio. Este ano há Rock in Rio, não é? Ah, Deixa eu ver. Rock in Rio Lisboa. Bilhetes. é esta edição que foi isenta de. Pois, exato. Uh, Ora, o bilhete diário está a 89 euros. Depois tens bilhetes diários Comfort Zone. Parece um tipo de penso higiênico, meu Deus. 179 euros. Bilhete diário VIP 380. Está mais caro que o Chicnic. E os passes, como é que se compra os passes? O passe custa 157 euros de um fim de semana. Isto são 2 fins de semana, portanto, se quiseres ir os 2 fins de semana, são 300 euros. Pronto. É o que é. É o que é. Por acaso, achei que pudesse ser pior, inclusivamente, mas é caríssimo, sim. No meio disto tudo, eu decidi exercer o meu direito democrático de pesquisar o Carlos Moedas na Wikipédia Upa! E que tal? e descobri, vê lá tu, que o Carlos Moedas é filho de um comunista. Essa já sabia. Pois, aparentemente muita gente não sabia, mas para mim foi uma surpresa. O Carlos Moedas é filho de um comunista e de uma educadora de infância. Então, claro que aprendeu desde cedo a importância de partilhar. Só que em vez de partilhar com os lisboetas, partilha com os Medina, partilha com a organização do Chicnic, partilha com o Vaticano, que, como sabes, é o estado mais pobre de todos. São muito pobrezinhos, coitados. E pronto, obviamente não estou ofendida. Não estou ofendida, mas tenho muitas questões. Não E está. posso colocar questões que ainda não sou jornalista para me tirarem esse direito. Tem. Pois é, pá. Há aqui questões interessantes. Para mim, há uma questão muito interessante de uma coisa que tu disseste há bocado, que tem a ver com o público cansado, não é? Também. Claro que não é sobre isso que estamos a falar, mas isto é uma coisa que me interessa porque, no fundo, a nossa fruição cultural está completamente interdependente do nosso estilo de vida, não é?
o estilo de vida, que é a vida que somos obrigados a viver, porque senão não sobrevivemos, a vida que a maior parte das pessoas leva, é uma vida que pá, não permite grandes luxos. Com grandes luxos é tipo ir ao cinema muitas vezes, ou sair muitas vezes à noite, ou ir a muitos espetáculos. Quanto mais pagar 300 euros para ir ao Chique ou 150 para o Rock in Rio. Ahm, e é isso, ou seja, interessa-me e esta relação das nossas condições básicas de vida, não é? E em como o nosso acesso à cultura é altamente condicionado por isso, com o facto de nós trabalharmos das 9 às 6 da tarde, das 9 da manhã às 6 da tarde, sairmos de casa às 8, chegarmos às, às 8, muitas vezes, não é? Da noite. E não há ninguém, ou seja, no fundo o raciocínio aqui é não temos ninguém a nível municipal e também a nível central, do Estado Central, acho que também se pode dizer isso, que realmente pense nisto, não é? Na hora de. Pá, claro que o Presidente da Câmara de Lisboa não tem o poder de nos pôr a trabalhar menos horas e de nos dar mais condições de trabalho, mas tem o poder de criar políticas habitacionais locais que permitem, ou que poderão permitir rendas muito mais acessíveis, não é? Que nos darão uma folga gigante ao final do mês, não é? Pode promover políticas de acesso à cultura e de fruição cultural muito mais democráticas e muito mais igualitárias, e não este tipo de caca elitista que se tem feito nos últimos anos em Lisboa e em Portugal de uma maneira geral. Ah, Sim, e eu espero que não tenha soado julgador em relação. Espero não ter soado julgadora em relação às pessoas irem ao Rock in Rio e não, por exemplo, a teatros locais. Não era isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer é que o, há tanto investimento nestes grandes eventos que nós temos a certeza que nos vamos divertir. Uh, e é aquilo que tu estás a dizer, estamos cansados, não queremos andar a fazer experiências, acabamos por ir àquilo que conhecemos. uhum. E fala-se tanto no boost para a economia local que este tipo de coisas fazem, mas se calhar eventos mais pequenos, mas mais consistentes e mais perto de nós e mais acessíveis e mais baratos também podiam dar um boost mais regular na economia. Sim, sim, sim. Sem dúvida, sem dúvida. E nós que somos duas pessoas das periferias, também temos um bocadinho essa noção. Ou seja, esta coisa de viveres ao lado de Lisboa e de no sítio onde tu vives, não é que não haja pessoas a fazer coisas, há, mas não há políticas que deem condições a essas pessoas para fazerem as coisas, não é? Sim, E nem sequer as também não há. juntas ajudam essas pessoas. Exatamente, não há promoção da criação artística que é feita nestes sítios, que é quase um tipo, pá, nós estamos ao lado de Lisboa, vai só a Lisboa. E as coisas não são bem assim, porque tipo, não nos podendo de todo queixar em relação a muitas pessoas que estão muito mais longe de cultura e de consumo cultural no geral, não é? Tipo, há sítios de Portugal que nem têm uma sala de cinema. Pronto, nós de facto não nos podemos queixar. Mas a verdade é que não é a mesma coisa eu ir ao cinema no meu bairro ou ver um concerto na sala de espetáculos aqui da esquina ou o que seja, do que ter que me deslocar até Lisboa, apanhar transportes públicos, estou dependente de horários, de estacionamento, quem conduz, não é? Há uma série de coisas que nos limitam. Bem, muito ironicamente, passemos para as recomendações culturais. Vamos a isso. Pois bem, a minha recomendação cultural desta semana é um álbum de umas raparigas chamadas Lesma, chamado É Mentira. Pá, eu tropecei nas Lesma, super por acaso, e depois tive a oportunidade de ver um concerto delas no Motoclube do Pinhal Novo, super aleatório, e passei-me. São três miúdas, elas são muito jovens, são a Leonor Casimiro, a Rita Mira e a Beatriz Sobralinho,
E como elas descrevem, fazem música para as pessoas dançarem, cantarem e partirem tudo, até mais não. E, sinceramente, nos dias que correm, a música delas é uma ótima banda sonora para uma grande parte dos dias. Ahm, Pá, as minhas músicas favoritas, acho que vou deixar aqui, deste álbum são uma que se chama Barreiro, que é uma homenagem verdadeira e sentida e muito fantástica desta terra na área metropolitana de Lisboa. Outra que eu gosto muito chama-se Eu Sou uma Colher. E a última a integrar este top 3 chama-se Everyday Oh Yeah. Portanto, recomendo muito. Elas têm um som, pá, que é sem dúvida distinto e é muito livre. E sinceramente é muito refrescante no panorama musical português, onde nós sabemos que a nossa indústria é super limitada, elitista e está um bocado feita para os Nepo Babies, todos. Acho que é malta como estas lesma pá, que devia ter mais espaço e mais repercussão e mais reconhecimento. Portanto, recomendo muito que as acompanhem e que ouçam as músicas delas porque elas são do caraças. Muito bem, fico muito intrigada com Sou uma Colher. É ótimo. Eu sou Faz-me uma lembrar, colher, sou uma faz-me lembrar o sucesso dos pandas, do Panda e os Caricas. Sou uma taça. Sim, não tem nada a ver o som, mas bora. Sim, pela tua descrição, não. Mas Mas sim, em termos temáticos, sim, o Panda e os Caricas estão lá. pronto. Eu não sei se sabem ou não sabia, foi a Mariana que me disse, mas a RTP lançou 5 séries em formato vertical, como se fossem webséries para o TikTok. Ok. O conceito é muito engraçado e acho que tem muito potencial para trazer mais público para o audiovisual português, assim como uma espécie de gateway drug. Mas antes de uma recomendação, tenho alguns comentários a fazer sobre a execução deste projeto, nomeadamente nas redes. Ok. Alguém tem de dizer à RTP que pode fazer uma playlist para os episódios de cada série. Oh não. Mas então. É que esta coisa de ver 1 minuto e meio de história de cada vez e depois ter que procurar o próximo no meio de outros vídeos é um bocadinho chata. Eu desisti e acabei no site da RTP, Caselice. o que provavelmente era o objetivo. Mas eu acho que destrói um bocado o propósito da cena estar a ver uma coisa vertical num site que depois tem um player horizontal. Pois nunca tinha pensado nisso, mas yeah. Dump. Pronto, eu acho que os episódios tinham mais visualizações e a RTP também ganhava mais seguidores e público para as suas séries se tornasse esta experiência mais fluida, porque acho que este conceito da série vertical vive também muito do movimento do polegar a fazer scroll para baixo. Uhum. Mas pronto, posto isto, a minha recomendação aqui na RTP Play é Sabores de Amor. Uh, Uma mini série estilo telenovela, mas apenas e só sobre as personagens de alívio cómico. Portanto, ok. zero melodrama. Oh, não, eu adoro melodrama, Mariana. Porquê é que me fazes isto? I'm sorry. Pronto, em Sabores de Amor eu senti mesmo que vi apenas as partes que me interessam mais de uma telenovela, só que em vez de ter de investir 1 ano ou 2, investi 1 hora de almoço. Ótimo, portanto. Não vou falar sobre o enredo, porque acho que numa coisa tão pequena tudo é spoiler, Exato. mas vou dizer que me ri bastante e é muito divertida. Foi escrita por Susana Romana e Mariana Ribeiro e realizada por Manuel Amaro da Costa. Ok. Muito bem, malta. Continuem a frequentar a RTP Play. Está cheia de coisas boas. Ora bem, eu na minha ditadura sinto a necessidade da existência de uma escola de etiqueta em espaço público. Pá, para mim isto hoje em dia anda aí tudo aos gritos com a literacia financeira é isto e não sei quê. E eu só queria, eu juro, eu só queria que as pessoas percebessem que nas escadas rolantes do metro não é suposto pararem.
Amém, minha irmã. Pá, tem de haver um corredorzinho. Eu nem sou esquisita com o lado. Pá, mas não parem, não bloqueiem a escada. Há pessoas que precisam de andar para a frente com a vida, precisam se despachar, ok? E depois acontece-me várias vezes, ou já me aconteceu, porque agora já deixei de fazer isso, tenho vergonha. Às vezes eu ainda dizia, com licença, que a pessoa manda-te o pior olhar do tipo, tenho que me mexer porquê? E eu fico tipo, porque estás no meu caminho. Mas tudo isto seria evitável se a gente tivesse uma consciência coletiva de que, pá, não pode bloquear a passagem, ok? Era só isto que eu queria dizer. Pá, há várias coisas, outras coisas que acontecem em espaço público e que me irritam, tipo, parar no meio da rua para responder a mensagens. Eu também faço isto, ok? Também não consigo andar e escrever uma mensagem ao mesmo tempo. É pá, mas tenho aquela noção de vamos chegar aqui para um cantinho, não vou parar no meio da via, ok? Pronto. Portanto, na minha ditadura, a minha escola de etiqueta em espaço público vai fazer com que este tipo de ofensas cessem. Parece-me bastante razoável. Eu acho que sim. Na minha ditadura, há um limite de decibéis permitidos em qualquer tipo de estabelecimento sem música ao vivo. Preach. Toda a gente pode ter música nas suas lojas, nos seus restaurantes, etc., desde que tenha no máximo até 70 decibéis. Porquê? Uhum. Porque este país tem um grave problema de percepção sonora. Temos milhares, se não milhões de pessoas a trabalhar todos os dias com música e ruído num volume demasiado alto, sem saber que lhes está a causar dano irreversível. Pessoal, o que for embora nos nossos ouvidos não volta. É verdade, sim, senhora. Isto é uma questão de saúde pública. Eu preocupo-me todos os dias com a surdez futura e extremamente evitável de todos os trabalhadores. Olha, por exemplo, na Inditex. Coitados. Epá, não há uma Zara, uma Stradivarius e coisas semelhantes que uma pessoa entre. Epá, eu não sei. É que genuinamente eu às vezes entro e tipo, estou lá os meus 10 minutos da praxe, dou a minha voltinha, mano, e fico incomodada, fico extremamente overstimulated. Já basta tipo as luzes, as cores, as roupas, as pessoas e não sei o quê, e depois aquilo está tipo num volume insuportável. Eu não sei como é que eles aguentam estar ali o dia todo. Pois, no Reino Unido já há leis sobre isto, porque de facto é mesmo muito prejudicial. E apesar de cada vez mais pessoas levarem tampões para concertos, e bem, nós só vamos a concertos de vez em quando. Há malta a trabalhar em condições auditivas perigosas todos os dias. Pá, Portanto, na minha ditadura isso acabou com efeitos imediatos e multas dos 500 até aos 2.955 que euros. específico. Uhum. Os estabelecimentos que não cumprirem várias vezes só porque são ricos o suficiente para pagar a multa perdem a licença de venda de álcool. E depois, os estabelecimentos aos quais isso não se aplica vão ser vítimas de uma campanha publicitária para lhes arruinar a reputação durante um ano, feita pela empresa de comunicação do Estado, Ah, na qual eu sou diretora criativa. pois claro que sim. Pois claro que sim. Já que sou ditadora. Não, claro que sim. Oh, querida, Pronto. se o Sr. Dr. Carlos Moedas pode gastar fundos da Câmara de Lisboa para fazer o seu próprio livro, girl, tu na tua ditadura também podes ser a Claro que diretora sim. criativa da empresa de comunicação do Estado. Por amor de Deus, estás no teu direito. Claro que, falhando em cumprir, os estabelecimentos simplesmente fecharão, porque não conseguiram criar um ambiente de trabalho seguro para os seus trabalhadores. Mas pronto, como eu sou uma ditadora muito fofinha, antes disso vão ter muitas oportunidades para me obedecer. Ok. Eu ainda não pensei bem nos detalhes, porque ainda não fui nomeada diretora criativa. Ainda não? Oh meu Deus. Mas, eu prometo que vai ser bombástico. É o que se quer. Tchau, só. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a Estás a chorar. meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer.